Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu, se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Minha filha foi para Sete Além. Antônia, enfermeira de 40 anos, comentou o seguinte: aconteceu nessa semana, pessoal. Eu tava vendo televisão. Minha filha, Patrícia, de 7 anos, estava brincando na sala. Ela fez um risco em um papel e falou: mamãe, falta isso de dias para eu ir na festa na casa do papai. Ela estava certa. Faltava um dia para tal festinha. Antes que eu falasse algo, o telefone tocou. Bem na hora da novela. Atendi com raiva. Principalmente porque a extensão da sala estava quebrada e eu tive que atender no meu quarto. Era um homem com voz estranha. Muito grossa e áspera. Senhora Antônia? A senhora é mãe da menina Patrícia? Sim, sou eu. Quem quer saber? A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar sua filha. Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio? Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Ah. Senhora pode ir até a escadaria do condo. Camiseta verde? Minha filha nem tem camiseta verde, seu maluco. Escuta aqui. Vou ligar para a polícia, tá? Minha filha tá aqui na sala comigo. A gente mora em sobrado e não em condomínio. Fica passando trote a essa hora, seu. O homem desligou. Corri até a sala e Patrícia estava lá, quietinha com seu caderno e um monte de giz de cera. Ontem, mandei a Patrícia para a casa do pai dela, para a festinha. Coloquei nela uma blusinha cor-de-rosa e uma jaqueta por cima. Meu ex-marido me trouxe ela de volta à noite. Patrícia me agarrou muito forte quando me viu. Perguntei se tudo tinha ido bem. Ele disse que antes de trazê-la, passou no prédio da nojenta da nova namorada dele e que a Paty derrubou suco na blusa. Por isso, ele precisou pegar uma camiseta emprestada da filha da namorada dele. Isso mesmo, minha filha estava com uma camiseta verde. Quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso. Ele respondeu que não. Falou que Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha e séria. Realmente, minha filha estava muito esquisita. Quando ele foi embora, tentei conversar com Paty, mas ela não se abriu de início. Insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada na frente do pai, ela se perdeu e foi parar em um outro prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai, até que um homem bonzinho, com olhos amarelos, pegou ela e levou para casa dele. Credo, filha, que história maluca é essa? Você não se perdeu do seu pai, não. Ele te trouxe. Tá tudo bem, falei, com a nuca gelada. O homem bonzinho com o olho amarelo telefonou pra cá: mamãe, mas você disse que pra ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você e ele desligou. Depois, ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou. Somente agora há pouco, antes de eu entrar no Orkut, é que minha filha veio me mostrar uma folha de papel com 7 riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou: foi isso de dias que eu fiquei na casa do homem, longe de você, mamãe. Não sei o que dizer. Minha filha passou apenas algumas horas longe de mim, mas consegue contar com convicção cada um dos detalhes dos 7 dias em que ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que mora em Sete Além. Relato: os amigos Office Boys. Oi, me chamo Elisa e tenho 17 anos. Não esquentem com esse negócio. Aqui na minha cidade, sou nordestina, tá? 3 amigos meus vivem falando de Sete Além, Sete Além, Sete Além.
Eles falam que já foram para lá e conhecem gente que veio de lá e se perdeu aqui. Eles trabalham na rua levando documentos e enrolando. Não sei se eles estão cheirados, mas contaram que esse lugar é que nem um bairro. Você vai para lá sem querer e quando volta não consegue achar mais a entrada. Falaram que é muito parecido com aqui, mas que tem umas diferenças que dão medo. Também falaram que é lugar muito grande mesmo. Meu amigo Giba disse que o pessoal de Sete Além sabe daqui, mas que a gente não pode saber de lá ainda. Uma garota de lá que ele conheceu falou que algumas autoridades daqui conhecem Sete Além, mas não contam pro povo porque não iam saber explicar o que é aquele lugar. Eu acho tudo mentira, mas como encontrei essa comunidade, quis contar. Eles me falaram que muitas pessoas que sumiram, na verdade, foram para lá e não acharam mais a saída. O Peterson inventou a pior das mentiras. Ele falou que encontrou o Marcelo, primo dele que desapareceu nos anos 80. Ele disse que conversou com o cara e ele nem sabe que está desaparecido. Ele acha que ainda está nos anos 80, imagina só. O Peterson falou que esse primo dele está preso nos anos 80. Mentira lascada. Só entrei aqui para contar isso. As Flores da Morte. A vegetação que corria ao lado da estrada estava completamente morta, dando ao ambiente aquele tom acinzentado de abandono. Assim que viramos em direção à cidade, o ar se tornou mais denso, tinha algum tipo indefinido de aroma de coisas queimadas. Meu colega se remexeu no banco do passageiro, parecia um pouco agitado durante o trajeto até a cidadezinha fantasma. É apenas uma cidade abandonada, Raul. Fica tranquilo. Tentei confortá-lo, mas na verdade, tentava confortar a mim mesmo. Também me sentia um pouco desconfortável depois de ouvir todas as histórias e boataria sobre o fim daquele povoado quando paramos na cidade vizinha para pernoitar. Raul era meu companheiro de investigação há muito tempo, servimos juntos na polícia e agora no auge da nossa aposentadoria os serviços de detetives particulares nos rendiam um bom exercício para a mente. Investigadores de polícia jamais dão aposentaria às suas mentes de fato. O caso era de Elise, a garotinha que desapareceu enquanto passava as férias na casa da avó, na cidade vizinha da qual partimos há algumas horas. A foto na mão de Raul mostrava uma garota de 9 anos, loira, corada e muito alegre. Os pais e a avó concordaram que Elise jamais poderia ter ido para muito longe e não teria fugido. Era feliz e amava muito a família. Aquilo só apontava para uma direção: sequestro. Após longas e exaustivas entrevistas com boa parte dos habitantes da cidade em que a avó vivia, incluindo coleguinhas da garota com quem Raul se virava melhor que eu, nenhuma pista surgiu. Aquele era um dos mistérios que eu e meu parceiro gostávamos de remexer na juventude, mas que agora parecia complicado demais para dois senhores com a energia minguada por artrites e insonias da idade. O motivo que me fez continuar no caso foi a foto que a avó nos deu de Elise. O sorriso da garotinha e os olhos apertados de alegria me diziam que eu precisava encontrá-la, mesmo que fosse a última coisa a fazer na vida. Raul descobriu enquanto passou longas horas na biblioteca local, a história sobre a cidadezinha vizinha. Um incêndio de uma fábrica destruíra todo o local e os moradores deixaram a cidade e os pertences incendiados para trás. A cidade foi varrida do mapa, e começaram todo tipo de boatos sobre as verdadeiras causas do incêndio da fábrica. Uma família importante se mudará para lá e com ela trouxe um grande empreendimento no setor têxtil. A fábrica ia de vento em polpa às custas de trabalhadores em serviço extenuante e desumano. A cidadezinha fantasma prosperou, mas os habitantes se mostravam descontentes com o enriquecimento da família. Por isso, os boatos eram os de que o tal incêndio catastrófico foi proposital. O caso era antigo e depois do ocorrido nunca foi remexido pelos investigadores federais. As coisas ficaram tão suspensas quanto as cinzas da cidade fantasma. Era para lá que eu e Raul fomos, porque alguma coisa me dizia que ali eu teria mais sorte na procura por Elise, mesmo que a cidade ficasse a 100 quilômetros da casa da avó. Assim que entramos na cidade, meus olhos se perderam na neblina que cercava o que restou das casas e prédios comerciais de pequeno porte.
Havia uma placa de bem-vindos à SEAD FLS, com algumas letras completamente apagadas. Se minha sensação em ir até ali era ruim, ao descermos do carro após estacioná-lo só piorou os arrepios que cobriam meu corpo. O lugar tinha uma mistura de odores incômodos e a única presença viva ali eram os pássaros carniceiros que sobrevoavam a cidade. Raul me olhou incerto sobre aquilo, mas em silêncio o encorajei a continuar vasculhando. Andamos pela rua principal. À medida que caminhávamos, a neblina se tornava mais densa e o ar mais pesado. O incêndio aconteceu há quase 10 anos e parece que a qualquer momento vamos ver algo explodindo. Parece muito recente. Concordei, acrescentando meus pensamentos às palavras do meu parceiro. Parece que está acontecendo agora. Raul apenas sorriu de uma maneira desanimada, segurando o chapéu que sempre usou em uma das mãos. Espantava algumas moscas que de vez em quando sobrevoavam nossas cabeças. Sabia que não encontraria ninguém ali para perguntar sobre Elise. Minha esperança era conseguir alguma pista. Se a garota tivesse sido sequestrada, provavelmente o sequestrador teria que passar por aquela cidadezinha abandonada. Caminhamos por um tempo longo, talvez por 1 hora ou 2, até chegarmos a um parquinho abandonado numa praça. A grama estava totalmente morta, assim como as árvores. Apenas uma dessas árvores ainda sustentava algumas flores, mas elas estavam mortas, enegrecidas. Brinquedos enferrujados chamuscados pelo fogo pareciam remeter ecos de crianças que provavelmente tinham se divertido ali. Era tudo muito triste e melancólico, mas a sensação de que estava prestes a descobrir algo só aumentava. Sentamos em um banco para esticar as pernas. Raul acendeu um cigarro e me ofereceu. Recusei. Já havia superado aquele hábito. Ficamos em silêncio, pensativos. Enquanto meus olhos perscrutavam a cidade, notei que havia uma silhueta disforme em meio à neblina. Apertei os olhos para ver se não seria uma ilusão de ótica causada pelo fenômeno climático, mas a silhueta estava ali, estática. Não chamei Raul, apenas levantei e ele fez o mesmo. Está vendo aquilo? Murmurei para ele a fim de não espantar aquela presença. Sim, parceiro. Ele replicou em um tom desconfiado. Aproximei alguns passos, mas quando me movi a sombra desapareceu. Na verdade, correu. Sem pensar 2 vezes me lancei atrás dela, correndo e arfando com o ar pesado transitando por meus pulmões. Raul veio logo atrás, mas os anos de sedentarismo, cigarros e álcool tinham deixado ele mais lento. Não pôde me alcançar, e depois me disse que também ficou com medo repentino de se lançar naquela neblina. Persegui a sombra sozinho, entrando por becos e saindo em pequenas vielas, até me perder totalmente de Raul e da pracinha que tínhamos como referência do centro da cidade. Gritei o nome de Elise enquanto corria. A certeza de que aquela pequena silhueta fugidia era ela tinha se tornado quase uma verdade. Mas enquanto corria não conseguia ver com nitidez quem era, ou o que era aquilo. Perdi a presença em um emaranhado de vielas que se entrecruzavam. Fiquei ali parado com as mãos nos joelhos retomando o fôlego. O ar ao entrar por meu nariz ardia, a temperatura caiu de uma forma abrupta ali naquela região e a neblina aos poucos esvaecia, talvez pelo horário. Olhei meu relógio de pulso. Os ponteiros tinham parado às 11h03, mas sabia que já passava do meio-dia, pois ao adentrarmos ali o relógio marcava 11 horas. Levantei a cabeça, me senti um pouco zonzo. A pressão parecia cair porque um formigamento começou a percorrer minhas mãos e meus lábios. Respirei fundo. Sofria com alteração sanguínea, mas ela geralmente aumentava. Ali eu sentia que ela estava caindo. Soltei um chamado arrastado novamente de Elise, e houve uma movimentação em minhas costas, na direção de um dos becos pelo qual percorri. Virei-me e Elise estava ali, apenas alguns passos de mim. No momento nada de racional conseguiu passar por minha cabeça, não pensava em nada, só em tirá-la dali e entregá-la aos pais. Elise, perguntei incerto daquilo porque tudo adquiriu uma textura muito estranha, muito irreal. A garota estava vestida com uma camisola e um casaquinho de tricô, as vestes que a avó ela usava quando foi levada durante a noite. Estendi a mão para ela, meus pés não me obedeciam. Venha aqui, Elise.
Vim buscá-la, antes que pudesse começar a esforçar em andar. Surgiu ao lado de Elise uma silhueta, a silhueta que eu havia perseguido. O que aconteceu a partir dali ainda me escapa da memória. Os médicos dizem que é por conta do choque traumático, mas nem mesmo eles sabem o que aconteceu. Meu corpo entrou em colapso. Dizem que por pânico, mas nunca sofri de ataques de medo durante a vida. A imagem que tenho do momento que visualizei Elise emaranhada de hiatos. A silhueta não era grande, parecia do tamanho de Elise, talvez outra criança, mas tinha galhos na cabeça. Algumas vezes considero que era um animal, talvez algum filhote desgarrado. Mas naquela região não havia mais presença de animais por conta da vegetação queimada. Lembro-me do cheiro que o ar adquiriu quando aquela presença reapareceu ao lado da menina, praticamente, segurando-a pelo ombro. Era um cheiro desagradável de flores mortas, como as que usam em enterros, um cheiro que faz a cabeça doer. Elise se virou de costas para mim e seguiu aquela aparição bizarra. Não posso assegurar que era humana, às vezes parecia apenas uma forma enfumaçada que mudava de acordo com o ângulo que se olhava. Nunca saberei o que aconteceu de fato, minha memória prega peças quando tento recordar daquela tarde na cidadezinha abandonada. Raul me encontrou depois que a neblina foi embora, disse que eu estava desmaiado e com a pressão tão baixa que ele mal encontrou minha pulsação. Precisou me carregar até o carro, ali o sinal do telefone não pegava, nem mesmo o rádio sintonizava. Só conseguiu ajuda após parar num posto de volta para a cidade da avó de Elise. Recobrei a lembrança ali naquele posto. Raul estava pálido e atordoado enquanto me dava água, e o atendente do posto ligava para uma ambulância. Resisti um pouco aos cuidados do meu parceiro alegando que tínhamos que voltar e buscar Elise. Raul negou e me obrigou a me cuidar antes que voltássemos ao assunto da busca. Assim, cansado, fui levado ao hospital mais próximo. Fui sedado por conta do meu alto nível de estresse. Os cabelos tornaram-se brancos por completo onde antes haviam apenas rajadas de cinza, e meu rosto se enrugou de tal forma que parecia ter envelhecido uns 7 anos em um só momento. Os médicos não me explicaram os motivos daquele envelhecimento e eu também não me preocupei com isso. O coração era monitorado e parecia fraco demais, o que também era algo inexplicável tendo em vista que sempre fui um homem saudável e corredor ocasional. Me disseram que meu coração estava em frangalhos e me aconselharam um acompanhamento mais intenso da pressão sanguínea. Nada daquilo me importava no momento, queria apenas levantar e ir atrás da garota, tentar compreender o que era aquilo que a levará embora. Mas não foi possível e sentia fraco, extremamente fraco. Passou-se um dia, e outro até que fui liberado quando minha esposa veio ao meu encontro, preocupada e cheia de cuidados. Assustou-se com minha aparência, mas nada falou. Raul veio logo em seguida e nos acompanhou na viagem de volta. No caminho permaneci em silêncio, foi apenas quando chegamos e nos acomodamos em nossas poltronas que ousei perguntar a ele sobre o caso Elise. Raul ficou calado por um longo instante enquanto acendia seu cigarro. Minha esposa estava longe, na cozinha preparando um café para nós, e eu apenas o encarava com uma aflição. Ela está morta, parceiro. Depois que te deixei no hospital voltei lá. Me remexi na cadeira, prestando atenção em Raul. Ela foi morta ali, mas o que mais impressiona é que Elise foi morta há muito tempo. Encontrei partes do seu corpo em total decomposição, enterradas no lugar em que teve o desmaio. Curiosamente, a cabeça de Elise não foi encontrada. Repassei o caso à polícia. Agora é com eles encontrarem o responsável ou os responsáveis por um ato tão diabólico. A garota era uma flor. Uma flor inofensiva. Não evitei o assombro que me encobriu. Sacudi a cabeça sem entender. Como? A avó estava com ela, disse que passou alguns dias das férias da menina com ela, e os pais garantiram que a colocaram dentro do ônibus para ir passar as férias com a avó. Como ela pode ter morrido antes disso? Por que eles inventariam essas coisas? Raul deu de ombros, dando uma tragada no cigarro. Talvez eles apenas achassem que era ela, mas quem sabe se não era apenas delírios de pessoas desesperadas. Há tantas coisas inexplicáveis nesses casos. Não me convenci. Como Elise poderia ser um fantasma se a família a tocou? Falou com ela. Sacudi a cabeça, ainda não convencido.
Que você viu lá, Arthur? Me indagou Raul. O que viu que o deixou tão desesperado a ponto de desmaiar? Você é o cara mais durão que conheço mesmo agora, depois de tantos anos. Olhei para frente, para a TV que passava algum documentário sobre animais selvagens. Não sei, Raul. Definitivamente, não posso dizer, não me lembro claramente. Ainda voltarei lá, para entender. Raul me interrompeu tocando a mão em meu braço. Enterre isso, amigo. Há coisas que é melhor não mexer. Daquela vez concordei. Concordei plenamente ao ouvir aquelas últimas palavras do meu parceiro. Senti uma súbita rajada entrar pela janela da sala, sacudindo até o alto as cortinas e trazendo de longe, de muito longe, um odor indefinido de flores mortas, como aquelas que usam em enterros.